E aí pessoal, tudo bem? Aqui você está no NLQD Clips, o canal de cortes do Não Importa o que Digam, ok? Então se você está gostando, curtam, se inscrevam, ative o sininho e tamo junto, beleza? Por que que o jogador que não é medalhão pode vir, um jogador de 900 mil euros especulado, pode vir por 10 milhões, não fechou, mas viria. E por que que um jogador sem contrato, que vai ter um custo de mais ou menos 20 a 30 milhões no ano, não pode vir? Para mim é conflitante. Eu vou sempre manter a minha opinião. Pode ser a Leila, o Gagliotti, o que for. Eu acho que tem que ter sim esse planejamento de investimento em jovens promessas, como fizeram com a Atuesta, mas a gente não pode largar o Palmeiras somente na mão de jovens promessas. E outra, não adianta falar depois que vinha o Mundial, mas talvez faltou ali um centroavante, faltou um pouco de experiência. No túnel, os jogadores ficavam olhando para o Kanté, para o Lukaku. Jogadores experientes normalmente não vão fazer isso, né? Então, assim, eu não gostei dessa resposta. Não gostei também da antecipação das perguntas, tá? Naturalmente, as perguntas seriam feitas a ela. Ela falou: eu sou jornalista, já que vocês não me perguntam. Isso cai por terra, Leila Pereira, que a gente tem um amigo jornalista lá. Então, assim, essas foram as questões. Eu vou primeiro focar em tudo que eu não gostei, porque aí depois, senão a galera vai falar que a gente só critica. Vai começar, só critica, deixa ela trabalhar, não sei o quê, não sei o quê. Eu vou focar tudo que eu não gostei. Como tinham profissionais que eu conheço lá e que não fizeram perguntas, os grandes veículos de comunicação conseguiram fazer. Foi feita uma primeira pergunta, que eu não sei se é de um grande veículo de comunicação, mas depois ESPN se posicionou, TNT Sports se posicionou, e pouco espaço aí para as mídias alternativas. Apesar de ter tido perguntas ali diversas, não posso falar que todas eram televisão, mas boa parte delas eram. Então, assim, ela antecipou. Não acabou o amor, na verdade, eu não tenho esse tipo de relacionamento com presidente nenhum, Matheus. Eu não tenho nenhum tipo de relacionamento de amor com figura política nenhuma. Eu já falei disso, quem me segue nas mídias pessoais, sociais, sabe disso. Eu não tenho nenhum tipo de amor por Gagliotti, nem por Lele, nem por Paulo Nobre, nem por nenhum outro. A minha relação com qualquer tipo de profissional que esteja ali à frente é profissional, não de amor. Então, assim, bom, vamos lá, Vivian. Então, o planejamento do Palmeiras é confirmado por ela, de investimento em jovens promessas, e eu senti ela querendo descartar todos os nomes de peso que estão sendo ventilados. Então, vamos lá, Coutinho, Cavani, Marcelo, entre outros nomes, eu acho que ela descartou tudo nessa coletiva, nessa resposta, né, Vivi? Se a gente for levar o pé da letra, sim. Mas, por exemplo, você acha que se o Coutinho aceitasse vir por um salário menor, ela não traria? Acho que traria. Eu também acredito que traria, e eu não acho, eu não descarto uma possível conversa do Palmeiras com ele, assim. Eu não duvido que ainda está acontecendo tudo isso diante de toda a situação que ronda Palmeiras e o Barcelona, assim, né? Eu não descarto tudo isso. Então, assim, eu acredito sim que viria. É que a gente pensou muito em nomes de peso, nomes maiores, nomes europeus, mas eu acredito também que ainda tem alguns jogadores jovens aí dentro dessa margem do Palmeiras que são bons jogadores e podem vir. Só que, assim, sinceramente, eu não esperava ouvir isso. Eu sabia, a gente até tinha discutido isso, algo era menor de 30 anos e com salário menor que 2 milhões. A gente falou alguma coisa assim uma vez no Sim, grupo. sim. Na verdade, a gente nem citou o salário em si, mas a gente falou que seria muito difícil. E aí, assim, ela confirmou, né, o planejamento que todos já sabiam, né, Vivi? O que a gente já esperava, não foi muito pra frente, não. É que todo mundo achou que ela fosse tirar um coelho da cartola hoje, né? E não foi isso que É, aconteceu. é. Tinha muita expectativa em torno dela, sei lá. Tinham brincadeiras, mas existia uma expectativa em torno dela sacar uma contratação e tudo mais. E a gente sabia que isso era difícil, tanto é que falamos nas últimas lives, né? É. O Samuel falou que o sonho do Cavani foi junto com o Bigode. Agora sim, a gente pode, talvez, depois dessa coletiva, falar de coisas mais técnicas, né? Por exemplo, tem times do futebol brasileiro que estão fazendo uma operação inversa. É muito difícil hoje questionar o Palmeiras, porque
chegar para eles e falar assim, tá tudo errado o que vocês estão pensando. Ganhou 2 Libertadores do Palmeiras. Então, assim, tem o Mundial de Clubes pela frente. É difícil qualquer... Tem que ser muito idiota para querer ter razão, entendeu? Então, não é esse ponto. Eu não quero ter razão. Eu não quero ter razão. Agora, é difícil questionar. Porque vai ser tacado na sua cara que foi esse time que deu 2 títulos de Libertadores. Qual que é o suprassumo ou a conquista máxima para o futebol brasileiro? É a tal da Libertadores, né, Vivian? Então, esse time conquistou. Quer dizer, então, que se é uma... Tá, eu vou usar esse termo. Se é um jogador não medalhão, para não falar uma pereba, vai. Eu não considero o Marcelo Lomba uma pereba, mas não é um medalhão. Se não é medalhão acima de 30 anos e com baixo salário, pode. Aí, se é medalhão jovem, pode, mas esses aí são inviáveis, igual o Thiago falou. Como que você vai tirar um cara da Europa de 23 anos, por exemplo, 24, 25 anos, em alta? E aí fica meio confuso qual que é esse planejamento de verdade. Então, pelo que eu entendo, é subir jogadores da base, beleza. Então, a nossa base, a gente não precisa ir ao mercado, porque os medalhões a gente forma, vamos dizer assim. Nós buscamos jovens promessas e descartamos todo e qualquer tipo de jogador experiente. Então, é meio assim, conflitante. Vamos ver como que isso vai se dar na prática. O Thiago falou, vocês não acham que poderia ser um blefe também? Então, vou passar para você, Vivian. Nessa questão que eu trouxe, você acha que, de repente, pode ser uma questão para desviar o foco e o Palmeiras ir trabalhando quietinho nessas negociações sem que vaze a imprensa e que ela possa ter mais tranquilidade para chegar num valor mais justo nessas contratações? Com certeza, com certeza. A gente viu aí, ó, a torcida, não foi nem o Palmeiras que falou sobre Cavani, foi a torcida, e até o Corinthians já foi atrás de Cavani, né? E apenas foi um nome citado, ninguém nem sabia se o Palmeiras de fato tinha tido uma conversa ou não. Vários jogadores que saiu aí nas especulações do Palmeiras foram procurados por outros times, né? E a gente sabe que não é só a gente que tem condições de comprar, não, que às vezes os caras querem, vão lá, mexe a cara e compra. Então eu acredito sim que pode ser um blefe, eu acredito sim que o Palmeiras... A gente fala isso já há algum tempinho, de que o assunto futebol e contratação no Palmeiras está guardado a 7 chaves, ninguém pode externar isso, a diretoria não pode externar isso para o torcedor, é meio que tudo um segredo ali dentro, né? Tanto que lá dentro do próprio Palmeiras, o Thiago estava lá e não ouviu nada sobre, né? Tudo bem guardadinho. Então eu acredito sim que isso possa estar sendo feito e, Fernando, de verdade, eu estou confiando muito na vinda do Coutinho. Eu estou batendo muito na tecla disso, porque eu estou acreditando, assim, acho que... Quantos anos ele está? 29? 28? Quem? Coutinho? Coutinho, eu vou pegar aqui. Acho que mais, hein? Acho que ele já tá beirando os 30, quer ver? 29. Ele é de 92. 29. Deixa eu ver, só ter certeza aqui. Vamos falar do Coutinho em si? 29. Só que aí é o que você falou, Vivian, é o que o pessoal tá falando aqui, ó. Aí o Anderson traz um contraponto, que ele é válido. Se é blefe, joga contra a própria campanha de alavancar o avante. O que eu acho, galera, deixa eu só colocar um negócio que eu acho. Essas grandes contratações, sendo uma, duas, elas se pagam. Não há o porquê o clube não fazer, cara. Não há o porquê. Eu não consigo entender uma lógica. Eu não tô nem indo num cara extremo. Cara, eu não enxergo o... Tô falando pelo que ele recebe hoje no United, tá? Depois ele vai ter uma queda de mercado. Então, jogadores como Cavani, jogadores que têm um certo peso já de rodagem, o próprio, vamos usar os que estão aqui, fica mais fácil o pessoal entender. O Hulk, jogadores igual o Diego Costa, que eu nem acho que ajudou tanto, mas ajudou, não atrapalhou, não olho pro Diego Costa que atrapalhou também. Em algum momento o Cuca encaixou os dois para jogar junto. Jogadores que têm uma certa experiência, né? Se a gente olha para o Flamengo, quando o Flamengo trouxe lá atrás o Felipe Luiz, quando o Flamengo trouxe o Rafinha, hoje eu não traria esses dois nomes, eu estou dando exemplo. Eu não vejo como isso pode quebrar um clube, como isso pode afundar um planejamento, sendo que seja um ou dois. Isso para mim é comum. Todos os clubes no mundo buscam. O Palmeiras está trabalhando muito diferente, e por isso que é difícil vir aqui e falar que a gente tem 100% de razão, porque esse clube ganhou assim, fazendo isso. Gostaram desse corte? Então, NOKD Clips, o canal oficial de cortes do Não Importa o que Digam. Curtam, se inscrevam e ative o sininho.
Fui, galera.